Leitura que nós iremos fazer, livro segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Vamos fazer menção de 3 versículos da palavra do Senhor. Versículo de número 32, versículo de número 33 e versículo de número 34. Mateus capítulo 14, versículo 32, 33 e o 34, está escrito assim, irmãos: subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. 34. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genazaré. Queridos irmãos, graças a Deus por esses 3 versículos que acabamos de fazer menção nessa manhã, visto por se tratar um texto muito conhecido, que talvez você já fez menção, talvez você já ouviu alguém usar a Bíblia Sagrada para trazer algo da parte de Deus em cima desse texto, com a permissão do Espírito Santo, que nos levou, que nos guiou, que nos orientou. Nós fizemos uso nessa manhã de 3 versículos da palavra do Senhor. E quando nós lemos esse texto, é interessante nós voltarmos alguns versículos da palavra do Senhor. Outrora, nós devemos saber dar início ao versículo de número 1 do capítulo de número 14, pois a Bíblia diz que naquele tempo Herodes, ele ouviu acerca dos acontecimentos, dos fatos a qual Jesus realizava. Pois a Bíblia diz, versículo de número 55 do capítulo de número 13, que Jesus ele tinha voltado para a sua terra, a terra dos seus familiares. E a Bíblia diz que Jesus, ele fez milagres, que Jesus, ele falava com uma tamanha sabedoria, que as pessoas ficavam admiradas, a ponto que a Bíblia vem nos dizer que os moradores daquela localidade, eles abriram a sua boca e diziam entre si: não é este o filho do carpinteiro? E eles disseram: aqui se encontram os seus irmãos Tiago, João, Simão e Judas, e as suas irmãs também aqui residem conosco. E a Bíblia diz que alguns se escandalizavam-se, a ponto que o versículo de número 58 vem dizer: e não fez Jesus ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. E o texto diz que por causa da fama dele, que por causa das opiniões das pessoas, a história vem nos dizer, versículo de número 1, que Herodes, o tetrarca, ouviu acerca de Jesus, os acontecimentos a qual eram realizados através da mão de Jesus, a ponto que Herodes mandou enviar, ou perguntou aos seus homens, dizendo: é este João Batista? Será que ele ressuscitou dos mortos? Quando ele fez essas perguntas, o texto vem nos dizer e vem nos relatar acerca da morte de João Batista, primo de Jesus. Pois a Bíblia diz que um dia Herodes, ele estava dando uma festa, e a filha de Herodias, sua esposa, a qual ele tomou do seu irmão, a Bíblia diz que Herodes, ele estava dando uma festa, um grande banquete, e essa moça dançou na sua frente, a ponto que ele ficou admirado pela sua beleza, e ele mandou que ela pedisse qualquer coisa, e o texto vem nos dizer
que ela pediu a cabeça de João Batista em uma bandeja. E assim foi feito. E quando isso aconteceu, a história vem nos dizer que os discípulos de João vieram, pegaram o corpo de João, sepultaram a João, e depois que sepultaram a João, levaram essa notícia a Jesus. E o versículo de número 13 vem nos dizer que Jesus, ouvindo essas palavras acerca do que aconteceu com João Batista, o texto diz que Jesus, ele saiu, retirou-se em uma embarcação e foi para um lugar deserto. E nesse lugar deserto, a Bíblia diz que a multidão teve conhecimento que Jesus tinha saído, e uma grande multidão foi atrás de Jesus, queria ouvir a Jesus, queria ouvir aquelas palavras de sabedoria, aqueles ensinamentos. E a Bíblia diz que as multidões vieram das cidades seguindo por terra. Enquanto Jesus ia na embarcação, a multidão por terra ia ao encontro de Jesus. Mas o texto conta que quando Jesus, ele chega em terra, desembarcando a Jesus, a multidão ali já se encontrava. E já se encontrando a multidão, a Bíblia diz que Jesus encontra aquele grande número de pessoas. E encontrando Jesus, aquelas pessoas, a Bíblia diz que Jesus se compadeceu dela e curou os seus enfermos. Preste atenção, irmãos, pois a Bíblia diz que a multidão, ela foi para o deserto por causa de Jesus. A multidão desembarcou no deserto, chegou ao deserto, foi por causa da pessoa bendita de Jesus. E você preste atenção que quando a multidão estava no deserto, Jesus se compadeceu delas, e Jesus a curou, e Jesus fez milagre na vida dos enfermos que estava no deserto. E eu deixo a primeira palavra profética nessa manhã. Esse deserto a qual você está passando, a qual você está enfrentando, esse deserto a qual você está caminhando, andando, esse deserto não é por causa de desobediência, esse deserto é por causa do nome de Jesus. E Jesus nessa manhã fala ao meu coração para dizer algo para alguém que está ouvindo essa palavra. Esse deserto vai ser um lugar que o Senhor vai marcar a tua trajetória com curas e milagres e resposta e providência do alto, porque esse deserto é por causa da fidelidade a qual você tem por causa do nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus se compadeceu da multidão que estava no deserto. Mas o dia ele vai andando, e o versículo de número 15 vem nos dizer que ao cair da tarde, os discípulos viram que o lugar era deserto. E o texto conta que alguns dos discípulos chegaram até Jesus e disseram: despede a multidão, pois o lugar é deserto. Despede a multidão, Senhor, para que elas vão a caminho, e quando elas forem a caminho, com certeza vão encontrar algumas vendas abertas, para que elas possam comprar alimentos, para que elas não venham desfalecer pelo caminho. Aí Jesus, olhando para os seus discípulos, o texto conta que Jesus, sabendo o que já iria fazer, Jesus olha para os seus discípulos e diz: dai vós de comer. E vocês observam que alguns discípulos olharam para Jesus, por nome de Filipe, para ser mais exato. Filipe respondeu a Jesus e disse: Senhor,
não bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Senhor, a multidão é imensa. Senhor, o que nós temos é insuficiente para que o milagre venha a acontecer. Mas a Bíblia diz que em meio àquela grande multidão, que em meio aos seus discípulos que ali se encontrava, a Bíblia diz que tinha um discípulo por nome de André. E a Bíblia diz que André chega até a Jesus e disse: Senhor, nós temos aqui um menino que tem alguns lanches, para ser mais exato, 5 pães e 2 peixes. Jesus, olhando para André, disse: tracei para próximo de mim esse menino e o alimento que está em suas mãos. E a Bíblia diz que assim foi feito. E Jesus pegando os pães e Jesus pegando os peixes, a Bíblia diz que Jesus, ele faz uma oração, olhando para o céu. Jesus faz uma oração, e o versículo de número 11 do capítulo de número 6 de João, a Bíblia diz que Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles. E a mesma coisa aconteceu com os peixes. Era pouco, mesmo sendo no deserto, era pouco, era insuficiente. Mas no deserto, tudo foi colocado nas mãos de Jesus. E quando foi colocado nas mãos de Jesus, o milagre aconteceu. Deixa eu dizer algo a você nessa manhã. Nesse deserto a qual você está passando, coloca tudo nas mãos de Jesus, que vai dar tudo certo. Coloca esse pouco que você tem nas mãos de Jesus, que vai dar tudo certo. Pregador, mas você não sabe o que está acontecendo comigo. Mas o Espírito de Deus está me guiando, está me levando para dizer a alguém nessa manhã que está assistindo, ouvindo essa palavra: coloca tuas poucas forças nesse deserto que você está enfrentando, que Jesus vai multiplicar, que Jesus vai acrescentar, que Jesus vai expandir, que Jesus vai renovar, e você vai continuar a sua trajetória, e o nome do Senhor vai ser glorificado. E a Bíblia diz que no deserto eles se fartaram, eles se alimentaram, que no deserto as suas energias foram recarregadas. Mas a Bíblia diz que esse milagre, a qual Jesus fez com que a multidão ficasse eufórica. Aí João vem dizer no seu livro, capítulo de número 6, versículo de número 15, que essa grande multidão, por causa dos milagres a quais Jesus fizera, queria agora separar a Jesus para ser o seu rei. Você observa, capítulo de número 6, versículo de número 15. Pois a Bíblia diz que Jesus, conhecendo, sabendo o intuito daqueles homens, que o intuito deles era arrebatar a Jesus, para proclamar a Jesus, para ser o seu novo rei, a Bíblia diz que Jesus retirou-se sozinho para o monte. Mas antes de Jesus se retirasse para o monte, Jesus chama os seus discípulos em particular, e a Bíblia diz que Jesus deu uma ordem a eles, dizendo, versículo de número 22, logo a seguir de quê? Após que Jesus teve conhecimento do coração, do intuito, dos pensamentos daqueles homens, Jesus chama os seus discípulos, dá uma ordem a eles dizendo, subam na embarcação e passe mais adiante e cheguem
ao outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Você observa que a palavra que Jesus usou para os seus discípulos, compeliu. Jesus estimulou os seus discípulos. Jesus arrastou os seus discípulos. Jesus obrigou os seus discípulos. Jesus moveu os seus discípulos. Jesus empurrou os seus discípulos. Ou seja, os discípulos ainda queriam ficar com a multidão na terra, porque os discípulos viam que a multidão estava eufórica e queria fazer Jesus para ser o novo rei deles. Mas o texto nos diz que Jesus obrigou os seus discípulos, e o texto nos deixa uma lição muito clara aqui em cima desse versículo de número 22. O que Jesus queria ter com seus discípulos era uma experiência que iria mudar a vida dos seus discípulos. Se os discípulos ficassem em terra com aquela multidão, os discípulos não iriam ter uma intimidade com Jesus. Sabe o que eu entendo aqui nessa manhã? É que tem muita gente ainda que está focado nas coisas terrenas. É que ainda tem muita gente que está ligada, grudadas, presas nas coisas da terra. E Jesus dizendo: o que eu quero ter com vocês não está aqui na terra. O que eu quero ter com vocês está nos céus. É uma experiência espiritual. Glória! Por que a multidão queria separar a Jesus? A multidão queria separar a Jesus porque Jesus supria as suas necessidades carnais, os seus desejos. A multidão não estava preocupada com a sua vida espiritual. A multidão não estava preocupada com a sua salvação. A multidão estava preocupada com o seu bem-estar, com a sua barriga, com a sua vida pessoal. E Jesus queria ter uma particularidade com eles. E Jesus obriga os seus discípulos a subir na embarcação. Os discípulos obedeceram. E a Bíblia diz que Jesus fica em terra despedindo. Mas o versículo de número 23 nos diz: e despedidas as multidões, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. E o texto diz que Jesus estava orando. Em caindo a tarde, lá estava ele sozinho, orando. Mas o texto conta, versículo de número 24, que entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. Você observa que a alguns metros a embarcação já estava longe de Jesus. E a história vem dizer que enquanto Jesus estava no monte, os discípulos estavam remando para chegar ao lugar desejado, a qual Jesus tinha determinado. Mas chegou a um ponto que a Bíblia vem nos dizer, no livro de Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 48, que enquanto Jesus estava no monte orando, em particularidade com seu pai, a Bíblia diz que a embarcação, longe do lugar onde Jesus estava, Jesus observou e viu que os seus discípulos estavam em dificuldade a remar. Por que eles estavam em dificuldade? Porque a Bíblia vem dizer que o vento lhes era contrário, e o texto diz que por causa desse vento que era contrário, a Bíblia diz que a embarcação não estava conseguindo chegar ao lugar traçado, planejado, desejado por Jesus. Então você observa que os discípulos estavam em dificuldade. Mas a Bíblia diz que Jesus vai ao monte orar por ele. Mas o escritor da carta aos Hebreus,
ele vem dizer no seu livro, capítulo de número 7, versículo de número 25, o escritor, ele disse: por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quando Jesus subiu ao monte, Jesus não foi apenas passear, mas Jesus foi interceder por eles, a tal ponto que o escritor da carta aos Romanos, ele disse no seu livro, capítulo 8, versículo de número 34, que o nosso Jesus estará à direita do trono, intercedendo por cada um de nós. Então, quando Jesus estava no monte, Jesus estava intercedendo pelos seus discípulos. É por isso que a Bíblia nos diz, versículo de número 48, do capítulo de número 6 de Marcos, que a Bíblia diz: e vendo-os em dificuldade a remar. Você observa que o vento era forte, que as águas já batiam na embarcação, a ponto de querer quebrar a embarcação, a ponto da embarcação virar, a ponto dos discípulos morrerem. Mas o interessante é que em meio às dificuldades, que em meio aos ventos contrários, que em meio às águas que batiam na embarcação, a Bíblia diz que os discípulos continuavam a remar. Segura essa segunda palavra profética nessa manhã. É por isso que você não para, é por isso que eu não paro, é por isso que a igreja de Deus, ela não para. Que em meio às dificuldades, que em meio aos problemas, tem alguém que está intercedendo por nós, tem alguém que está clamando por nós. E quem é pregador é aquele que não te deixa, é aquele que não te larga, é aquele que não te desampara, é aquele que não te abandona. E quem é esse pregador? É o meigo nazareno, é Jesus. Em meio às dificuldades, tem alguém que está intercedendo por você, dizendo: não é tempo de parar, não é tempo de desistir, insiste, persiste, porque você tem que chegar no outro lado, porque eu tenho coisas grandes traçado para você. Oh glória, oh glória. O vento era contrário, mas eles em dificuldade remavam. As águas batiam, mas eles em dificuldade remavam. A embarcação balançava, mas eles em dificuldade remavam. Ninguém entende a tua vida, ninguém sabe como você chega na igreja, ninguém sabe como está a tua alma, ninguém sabe como está a tua casa, ninguém sabe como está o teu coração, ninguém sabe como está o teu relacionamento, mas você não desiste, você continua remando, você continua insistindo. É porque você não está nessa tempestade por causa de desobediência, não. Você está enfrentando essa tempestade por causa da palavra de Jesus. Aí João escreveu na sua carta, primeira carta de João: aqueles que obedecem à voz de Jesus permanece para sempre. E deixa eu dizer a você nessa manhã, na palavra, a primeira que foi pregada, nessa tua trajetória não vai ter morte, não. Jesus está dizendo: essa tempestade não é para morte, essa tempestade é para você sair fortalecido e o meu nome ser glorificado. Glória, glória, aleluia. A Bíblia diz que eles eram açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. E tudo isso aconteceu por causa da obediência à voz de Jesus. Talvez ninguém esteja entendendo nada o que está acontecendo na sua vida, mas fica na posição.
fica no lugar. Talvez as pessoas só encontram você na igreja, cantando, louvando, mas ninguém entende, ninguém sabe a tempestade que você está enfrentando, passando, aonde o diabo está dizendo: vou matá-la, vou matá-lo. Aí Jesus olha de lá dos altos céus dizendo: vai nada, diabo, está enfrentando isso por causa da fidelidade ao meu nome. E Jesus está dizendo: eis que eu vou entrar em ação, eu vou entrar em cena e vou mudar o quadro. O vento era contrário até Jesus chegar na história. Escute, por volta da 4ª vigília da noite, Jesus viu que ao entardecer, os discípulos já estavam longe, sendo açoitado pelas águas, o vento soprando ao contrário. Mas a Bíblia diz que Jesus só resolve ir na 4ª vigília da noite. Aí por isso que o escritor Salomão, ele disse no seu livro Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 1: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí ele diz ainda no verso de número 11: tudo que fez Deus, ou tudo que faz Deus, formoso é no seu devido tempo. Aí ele disse no verso de número 14 também de Eclesiastes capítulo 3: eu sei que tudo que Deus faz ao seu tempo durará eternamente. Então o propósito de Deus era, o propósito de Jesus era chegar no devido tempo para mostrar aos seus discípulos que tudo que ele faz ao seu tempo é perfeito. Eu profetizo a 3ª palavra profética nessa manhã: Deus vai fazer tudo perfeito na tua casa. Deus vai fazer perfeito tudo no teu casamento. Pregador, eu já não aguento mais, suporta mais um pouco. Ele está vendo de lá dos altos céus e ele vai vir ao teu encontro para colocar as coisas no seu devido lugar. E ele resolveu ir. O interessante é que ele resolveu ir na 4ª vigília, às 3 da manhã, 4 horas da manhã. Jesus resolve ir. Jesus resolveu ir quando os recursos daqueles homens se findaram, quando as habilidades daqueles homens já não resolvia mais os problemas. É aí que Jesus resolve ir. Jesus resolveu ir quando eles já estavam esgotados, quando eles já não suportavam mais. Jesus resolveu ir. Quando todos te deixarem, quando todos desapontarem e abandonarem, é aí que Jesus vai entrar em ação. Quando ninguém mais quiser estender as mãos para a sua vida, é aí que Jesus vai estender as mãos sobre você. Quando ninguém mais quiser ter um diálogo com você, é aí que Jesus vai ao teu encontro. Quando ninguém mais tiver recursos para lhe ajudar, é aí que Jesus, ele vai entrar em ação para lhe socorrer. A tal ponto, por isso que o salmista disse no Salmo de número 40, verso de número 2: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Quando ninguém mais poderia resolver a minha situação, quando ninguém mais poderia me ajudar,
apareceu o dono da vida e tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O que Jesus vai fazer na tua vida vai ser notório. O que Jesus vai fazer na tua história vai ficar marcado, vai ficar registrado, que vai ter culto em ações de graça, para que todos vejam que a tua vida está no controle daquele que fez os céus e a terra. Tem socorro chegando, tem ajuda chegando, tem alguém vindo ao teu encontro, mas você não vai morrer, você não vai parar, não vai entregar a carteirinha de membro, não. Jesus está chegando com providência nessa tempestade, porque você vai sair vitorioso e vitoriosa. Jesus vem agora trazendo socorro. E a Bíblia diz que os seus discípulos, ao verem-no, ao enxergar andando sobre as águas, ficaram aterrados, apavorados, inquietos, e gritaram: é um fantasma. E a Bíblia diz que todos, tomados de medo, gritaram. E o grito foi: é um fantasma. E Jesus, ouvindo o grito, ou os gritos, Jesus disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E a Bíblia diz, irmãos, que em meio aos homens que estavam na embarcação, a Bíblia diz que um dos discípulos, por nome de Pedro, ele ouviu aquela voz, ele conheceu aquela voz e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. E o texto diz que Jesus respondeu: vem. A voz de Jesus, percebida, ouvida corretamente, em meio às ondas que eram fortes, que eram arremessadas na embarcação, em meio ao barulho do vento que era forte, a voz de Jesus que foi ouvida por Pedro acalmou o seu coração. E eu digo nessa manhã, sem medo de errar, acalme seu coração em meio a essas lutas. Acalme seu coração em meio a essas tempestades. Acalme seu coração em meio a essa turbulência. Acalme seu coração em meio a essas provas, em meio a essas guerras. Jesus está dizendo: eu estou falando com você. Não tenha medo, tenha de bom ânimo, prossiga, avance, persista, pois o que eu tenho para fazer na sua vida é coisas grandes. Não entregue os pompos, sou eu. E a Bíblia diz que Pedro conheceu a voz de Jesus. E quando nós ouvimos, e quando nós entendemos que é Jesus que está falando em meio às lutas, nos acalmamos, nos fortalecemos e temos ousadia para caminhar em meio às lutas. Sabe o que eu entendo aqui? E sabe o que o Espírito manda dizer? É que você vai caminhar em meio a essas lutas. É igual a Sadraque, Mesaque e Abednego. Enquanto a fornalha dizia: vou matá-los, vou queimá-los, o quarto homem desceu em meio à fornalha e disse: vai
passear em meio à fornalha. E a palavra de Deus está dizendo nessa manhã: acalma teu coração, porque vai caminhar comigo em meio a essas lutas, em meio a essas tempestades. Vai caminhar, porque eu sou contigo, homem e mulher de Deus. Há quem diga que você está só, há quem diga que você foi abandonado, há quem diga que você foi deixado de lado, mas Jesus está dizendo: homem de Deus, mulher de Deus, eu estou contigo. Insiste, caminha me adorando, caminha me exaltando, caminha fazendo a minha obra, porque eu vou te exaltar em meio a essas lutas. Pregador, por que essa tempestade? Porque essas lutas é para você sair mais forte, é para você sair mais fortalecido. Pregador, não é para a morte, é não. Pregador, não é para mim desistir, é não. É para você sair mais forte, é para você ser exemplo para muitos, é para você servir de espelho para muitos. É para alguém se espelhar em você, é porque tem alguém que está olhando você, é porque tem alguém que admira você, é porque tem alguém que olha teus passos, é porque tem alguém que olha a tua conduta. E Jesus está dizendo: vai servir de espelho, vai servir de exemplo, vai sair mais fortalecida. E tem uma coisa: outras pessoas serão alcançadas, beneficiadas pela trajetória que eu estou fazendo na tua vida. Recebe essa palavra aonde você está. Eu não sei se é na tua casa, eu não sei se é no trabalho, mas receba. Vai sair fortalecida, vai sair fortalecido, porque é permissão de Deus. Oremai. O interessante desse texto é que em meio às tempestades, Jesus disse a Pedro: vem. Enquanto os muitos estavam com medo, enquanto os muitos desistiram, Pedro caminhou. Irmão, você não deu glória porque você não quis, mas você está caminhando nessa tempestade, insistindo, porque Jesus está dizendo: vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena o que eu vou fazer através da tua vida. E o Pedro disse que Pedro foi. Mas o texto diz que no decorrer da trajetória, estou encerrando a minha fala. O texto diz que no decorrer da trajetória, versículo 30, ele reparou. Reparou o quê? A força do vento. E a Bíblia diz que ele estava afundando. Foi por isso que Paulo disse a carta à igreja de Filipos, capítulo 3, versículo 12, versículo 13, versículo 14: não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar. Prossegue para onde? Conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que estão adiante de mim. 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Escute, irmãos, quando ele olhou, quando ele esqueceu o alvo, quando ele tirou a sua visão de Jesus, ele começou a naufragar.
E assim é nas nossas vidas. Quando nós tiramos a nossa visão de Cristo, quando nós começamos a olhar o que as pessoas falam, quando nós começamos a olhar o que as pessoas dizem, quando nós começamos a olhar o que o diabo anda fazendo para tentar nos derrubar, a gente vai naufragando. A gente começa a querer desistir. Mas Jesus está dizendo hoje, independente do que esteja acontecendo, continua olhando para mim. Continua com a tua visão em mim. Ah, André, mas ninguém sabe o que eu estou passando. E daí? O dono da vida sabe. O dono dos céus, ele sabe. Continua com a tua visão nele. Continua fazendo a tua obra. Ah, mas não gosta do meu trabalho. E daí? Se você está fazendo é porque quem lhe chamou foi o dono da obra. Mas André, ninguém gosta como eu louvo, como eu prego. E daí? É desse teu jeito que Jesus se agrada. E é desse teu jeito que ele vai fazer o milagre acontecer. Quando Paulo olhou, quando Pedro, olhou e sentiu o vento, a força, as investidas que era contra eles, ele teve medo. E ele começou a submergir, a afundar, e gritou: salva-me, Senhor. E eu gosto de Jesus, porque quando as coisas mais apertam, os amigos te deixam, os colegas te deixam, os amigos te abandonam. Mas eu gosto de Jesus, porque quando parece que as coisas já não tem mais como piorar, quando a gente se sente sozinho, abandonado, deixado para trás, Jesus só está querendo ouvir a nossa voz dizer: se tu falar eu te socorro, se tu falar eu te ajudo, se tu pedir a minha ajuda eu entro em ação, eu paro tudo o que eu estou fazendo para ir ao teu encontro. E nessa manhã, irmão, eu prego sem medo de errar. Se você clamar a Jesus, Ele para tudo o que está fazendo e vai ao teu encontro para te socorrer. Eu não sei qual é a tua causa, eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, mas Ele está dizendo: se você contar para mim, eu sei o que você está enfrentando, mas eu quero que você fale. Eu vejo o que você está enfrentando, mas eu quero que você converse comigo. Não deixe as lutas, não deixe as dificuldades atrapalhar o momento de comunhão que você tem com Ele. Conta a Ele que Ele está apto a te ajudar. E Pedro diz: salva-me, salva-me. E existem milagres que homens, pastores, profetas, políticos, autoridades não podem realizar. Existem situações que homem nenhum na terra pode trazer a solução, mas tem alguém que lá em cima, que está apto a mudar a tua situação. E o texto diz: Senhor, salva-me. E ele, prontamente Jesus, estendendo as mãos, tomou, lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E o texto diz que ambos subiram para a embarcação, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. 34. Então, estando já no outro lado. Sabe por que você não pode desistir? Primeiro, porque você é projeto de Deus. Segundo, porque Deus tem um propósito para fazer através dessa tempestade que se levantou sobre a sua vida. E terceiro, você não vai chegar de qualquer jeito ao lugar traçado, planejado por Jesus. Você vai chegar fortalecida. Escute. Você vai chegar
fortalecido ao lugar desejado e planejado por Jesus. Então nessa manhã, receba força, receba ânimo, receba graça, porque tem muita gente na tua embarcação que depende de você. Tem muita gente que depende da tua oração. Tem muita gente que depende da tua intercessão. Tem muita gente que depende do teu louvor. Enquanto tu louva tem livramento. Enquanto tu prega tem livramento. Enquanto tu ora tem livramento. Enquanto tu faz a obra, a boca do leão é fechada. Enquanto tu faz a obra, a tempestade é cessada. É por isso que o diabo tenta de tudo para te parar, para te deter. É porque o diabo sabe que você é a coluna da embarcação da tua casa. E Jesus está dizendo: eu te dou força nessa manhã. Eu te dou coragem nessa manhã. Vou parar o vento, vou cessar o vento, vou soprar a mudança, mas o milagre vai acontecer e todos vão glorificar o meu nome. Receba essa palavra em o nome de Jesus. E eu quero saber nessa manhã se tem alguém para Jesus. Eu quero saber nessa manhã, você que está afastado dos caminhos do Senhor. O João, ele escreveu no seu livro: o diabo vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim dar vida, e vida esta em abundância. E é em meio a essas tempestades que eu profetizo vida nessa manhã. É em meio a essas lutas que eu profetizo vida nessa manhã. E eu quero saber onde é que está você que quer reatar a sua aliança com o Senhor. Eu quero saber onde é que está você que quer entregar a sua vida a Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Falta 1 minuto para terminar esse trabalho, mas eu quero orar por você. Enquanto você está na sua casa, se você puder colocar a mão no seu coração igual eu estou fazendo, ore comigo, por favor. Querido Deus e eterno Pai, Pai Santo, eu te agradeço nessa manhã por esse belo trabalho, Senhor. É apenas o 2º dia da semana. É apenas, Senhor, o 2º dia desse trabalho, Senhor, a qual está sendo realizado pela Assembleia de Deus aqui no campo de Rio Largo. Deus, eu oro nessa manhã, Senhor, para que as tuas mãos estejam estendidas sobre as casas dos teus filhos. Pai, dá livramento, guarda, protege. Pai, acalma a tempestade. Pai, muda o laudo médico. Pai, livra os filhos das drogas. Pai, restaura casamentos. Pai, fecha a boca do leão. Acalma a tempestade. Deus, mas acima de tudo, Senhor, eu te peço que o teu nome seja glorificado. Nessa manhã, Senhor, eu oro, dá força aos teus filhos, dá força às tuas filhas, para que elas possam fazer e dar continuidade à tua obra. Meu Deus, nos despede-nos em paz. Pai, que nessa noite nós estejamos aqui no templo sede, Senhor, nos alegrando na nossa 4ª Santa Ceia do ano de 2022. Meu Deus, nos leva-nos em paz para os nossos lares, para os teus filhos que estão nas suas residências, Senhor. Concede, Senhor, a eles uma ótima tarde, Senhor, na tua presença. Que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado, para a honra e a glória do teu santo nome. Assim eu oro e te agradeço em o nome